Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, eu vou pedir, irmão, em dó, os músicos podem descansar, só o violão e a bateria aí, para mim, por favor. Essa música vai ajudar a gente a entender o que Deus quer falar para nós. Eu acho que vocês conhecem, quer ver? Ó, bateria pode marcar. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Quem sabe canta. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Bonito. E o pecado? E o pecado devastou. E aí fui pro mundo, beber todas. Fui embora, disse ao pai: faz o quê? Da minha parte. Aí depois que você gasta tudo, o que acontece? Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu. Se é mesmo, eu quero ouvir. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Se sou fraco e pecador, bem mais forte, que faz o quê? Que me cura. Vocês cantam lindo, parabéns. Irmão, pode continuar com o violão, por favor. Queridos filhos e filhas, quando eu conto esta parábola como padre para as pessoas, e eu fazia isso para a glória de Deus, desde 10 e 11 anos de idade, quando ia buscar meu pai no bar, os caras estavam tudo trêbado, tentando jogar bilhar, né? Não acertava nada, né? E aí eles diziam: ah, o filho do Volney. Meu pai chamava Volney. Aí falava assim: conta pra nós uma história da Bíblia. Eu contava várias. Aqueles mais gostavam, lá os pinguços lá, era da história de Tomé, que não estava quando Jesus apareceu. Eles choravam, né? Tinha 11, 12 anos de idade. Mas veja, você pode perguntar: por que o padre está falando isso? Eu vou explicar. Quando eu contava, e ainda hoje, quando eu conto essa parábola que você acabou de ouvir, os participantes reagiam e reagem, de modo geral, de maneira muito agressiva. E dizem: mas isso não é justo. E quando eu conto essa parábola, eles ficam bravos comigo. Não foi eu que inventei, né? Ficam bravos com o padre, tá? Já aconteceu em alguns almoços aí na casa de vocês, quando cai esse evangelho, a turma fica brava comigo, né? E fazem algumas perguntas, a saber: que modo de comportamento é esse? O patrão não deveria ter distribuído o pagamento de uma forma justa, começando por aqueles que tinham trabalhado mais? Outros objetam, dizendo: o patrão sequer lhes perguntou por que eles apareceram só às 5 da tarde, o expediente fecha às 6. Onde que eles estiveram até aquela hora? E alguns começam a imaginar, porque a gente é doido para julgar. Ficaram dormindo ou tomando cerveja com seus amigos? Provavelmente estava tomando cerveja. Por isso que vagabundos. E as pessoas dizem assim para mim: esse patrão aí, seu padre, o senhor me perdoa, o senhor vai me desculpar. Mas acabou favorecendo os folgados e os vagabundos. E aí nós já começamos do começo, tá? O jeito que Deus enxerga as coisas e o jeito que os homens enxergam as coisas. Por isso, abra a sua primeira leitura, veja aí. Primeira leitura, versículo 8. Eu vou começar. Eu vou proclamar o 8 e vocês o 9, vamos lá? Eu vou começar.
Deus fala hoje para nós na primeira pessoa do singular: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. E agora vocês, versículo 9, vai lá. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Então, o jeito de Deus trabalhar não é do seu jeito, para começo de conversa, né? Por isso à noite, lá por volta das 6, 7 da noite, o patrão manda enfileirar os operários e entregar a todos o pagamento, começando pelos primeiros ou pelos últimos. É aí que deu o quiprocó. É aí que começou o problema. Veja bem, por que foi aí que começou o problema? Se ele tivesse começado pelos primeiros e fizesse a sua caridade às escondidas com os últimos, sem contar para ninguém, ele teria evitado todo o problema que aconteceu. Não é? Acontece que ele fez isso de propósito. Ele queria que todos vissem. E por que é que ele queria que todos vissem, meus filhos e minhas filhas? Por 2 motivos, e eu vou explicar. Vou começar do primeiro. Primeiro, o problema que aconteceu aí não foi de uma diária de trabalho, do salário, que o combinado está tudo certo. Sabe qual foi o problema aí? A inveja dos demais. Foi por pura inveja que aquela discussão começou e que eles voltaram tristes para casa. A Bíblia vai dizer para nós: foi por inveja do demônio que o pecado entrou no mundo, e a morte também, e nós pagamos o pato até hoje. A Bíblia vai dizer, está na Sagrada Escritura, foi por inveja que Caim matou Abel. A palavra vai nos dizer, foi por inveja que os irmãos de José venderam ele como escravo no Egito e jogaram ele numa cisterna, num poço, para ele morrer à míngua. Foi por inveja que Esaú brigou com seu irmão Jacó e vice-versa, que Jacó roubou a bênção de Esaú. E a palavra vai dizer no Evangelho, foi por inveja que Caifás e os sumos sacerdotes entregaram Jesus. O grande problema de Satanás, a armadilha que nos divide e nos afasta de Deus, meu filho e minha filha, é a inveja. E aí acontece uma coisa muito interessante no versículo 15 do Evangelho, que eu quero que você também olhe, por favor. Versículo 15 do Evangelho, o patrão faz uma pergunta retórica para os seus contratados. Quer ver? Eu vou começar. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Agora vocês? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Deixa eu contar uma coisa para você. No texto original, o versículo 15, não está escrito assim. O original foi escrito em grego. E quem traduziu para o latim foi nosso querido santo São Jerônimo. São Jerônimo colocou a palavra inveja, mas no original não está escrito isso, e não é que está errado, eu vou mostrar para você. No original, escrito em grego, primeira coisa, a palavra olho em grego, inclusive hoje em Atenas, como que fala olho em grego? Você fala assim, não sei, padre. Você sabe. Olho em grego é oftalmos. Por isso você tem um problema ocular, você vai na onde? Você vai no oftalmologista, tá? No original está escrito assim, o seu oftalmos. O que é oftalmos? No original Deus pergunta assim, o seu olho é ruim? Porque eu sou bom? É isso que está escrito no original. O seu olho é ruim porque eu sou bom? E São Jerônimo é tão incrível, tão fantástico, que ele sacou o que Deus quis dizer e traduziu para nós de uma maneira impressionante. Porque veja bem, São Jerônimo coloca aí a palavra inveja. E pouca gente sabe que a palavra inveja vem do verbo latino invidere. Ver em latim é videre. Como que fala eu vejo em latim? Vídeo. É por isso que quando você está no YouTube você vê um vídeo. Como que eu falo eu vejo em latim? Ego video. Ou simplesmente vídeo. Porque videre é ver. Agora quando eu coloco invidere, esse in significa não. Então invidere significa o quê? Não ver.
Aí é por isso que em espanhol inveja é invidia, e em italiano também. O que é invídia? Já consegue traduzir? Não ver, inveja. Olha a sacada de São Jerônimo. O que é inveja de acordo com o Evangelho? É não ver, é ter o olho doente, é ter o olho ruim, é a incapacidade de ver as coisas boas que Deus faz para a gente e para os nossos irmãos. E a inveja começa sempre quando você entra na armadilha de Satanás, de começar a se comparar com os outros. Søren Kierkegaard, filósofo existencialista, cuja obra máxima é O Desespero Humano, vai escrever dizendo assim, fala comigo: o começo da infelicidade. O começo da infelicidade Está na comparação. está na comparação. Você quer ser uma pessoa infeliz? Você começa a comparar seu casamento com o dos outros. Você quer ser uma pessoa infeliz? Começa a comparar sua casa com a dos outros. Você quer ser uma pessoa infeliz? Começa a comparar seu irmão com o irmão dos outros, seu pai com o pai dos outros, teu namorado com o namorado dos outros, e você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra, porque você não vai ser uma pessoa agradecida por aquilo que Deus te deu. Porque o princípio da infelicidade começa onde? Na comparação. Quando é que uma pessoa gera a inveja? Quando ela começa a comparar a sua família com os outros, seu casamento com os outros, a sua filha com a filha dos outros, a sua saúde com a saúde dos outros. Ela vai ficando cega, ela vai ficando doente, porque o invejoso não é capaz de ver nada de bom, nem mesmo no outro, exceto em si mesmo. O invejoso não consegue ver nada de bom. E aqui tem uma coisa interessante. A gente cresce, gente, aprendendo que amigo é aquele que chora conosco. Aí amigo é aquele que está com você nos momentos de tristeza, ele está do seu lado. Desculpa desapontar você, mas não é bem isso não. Não. A coisa mais fácil do mundo é você ficar triste com uma pessoa que está morrendo ou que está em doença terminal. Porque se você não ficar triste, você é um psicopata. Você é doente, vai se tratar, né? A coisa mais triste do mundo é ficar triste em velório, ficar triste com acidente. Isso é fácil. E sabe por que é fácil se entristecer com a desgraça do outro? Porque no fundo a gente se vê ali. Você vê uma pessoa com uma doença gravíssima, você fica triste, começa a chorar, que no fundo você pensa, podia ser eu. Ainda bem que não sou eu, podia ser eu. A maioria das pessoas no velório, grande parte, não chora o defunto, chora a si mesma. Chora a si mesma. Agora quero ver, e não passa do terceiro dedo da tua mão, não chega a 5, quando você conquista uma bênção, quando você conquista uma grande graça, conta para a pessoa, e o brilho dela não se apaga. Exemplo, você tem um amigo, uma amiga, os dois estão esperando sair o apartamento, sai o seu primeiro. Você conta para o amigo e quando você conta, você vê o brilho do cara sumir na hora. Não é seu amigo de verdade. Porque a gente é amigo de verdade quando celebra a conquista do outro como se fosse a nossa. Quando uma pessoa te ama de verdade, ela está esperando a mesma bênção que você. A sua sai primeiro. Ela fica tão feliz como se fosse ela que estivesse recebendo a bênção. Então vocês fiquem espertos, né? Quando vocês começam a contar as bênçãos de Deus nas suas vidas, e você percebe o brilho da pessoa desaparecer na hora, aquela amiga da onça, amiga do crocodilo, amiga do jacaré. Essa turma é inveja, tem inveja, são invejosas, que elas não conseguem perceber o bem de Deus na vida dos outros. Elas são incapazes de ver, porque o olho dessa turma está gravemente enfermo, gravemente doente. Você se alegra com as conquistas alheias? Eu não sei vocês, mas eu tenho na minha família alguns primos e primas, são poucos, né? Mas que ralaram, suaram, fundaram suas empresas e começaram a crescer na vida, né? Ter propriedades e tal. E quantas vezes eu vejo a turma da minha própria família falando assim: você viu seu primo fulano de tal? Ele comprou mais 2 casas. Eu com a maior franqueza falo, glória a Deus. Aí eu escuto a turma falar, será que não está roubando? Você percebe a inveja, a maldade. Tem gente que quando você conta que você conseguiu mais um bem, a pessoa só falta ranger o dente de raiva.
Porque essa pessoa está doente. O seu olho é ruim, porque eu sou bom. Estás com inveja, invidere, incapaz de ver a bondade de Deus na vida do teu irmão, da tua irmã. Então, meu filho, você precisa se converter. E agora veja bem, quando é que o nosso olho não está saudável? É muito fácil. O olho humano não está saudável quando ele começa a enxergar a si. Porque o olho foi feito não para ver a si, o olho foi feito para ver o que está fora. Quando o olho humano começa a ver a si mesmo, ele está mal, ele está doente. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou fazer um teste com vocês agora, com toda a igreja, quem quiser participar, de acuidade visual gratuito. Tá? Então vocês vão olhar para a parede branca, qualquer parede branca, e aí você vai perceber, alguns dos senhores e senhoras vão perceber, que tem umas cobrinhas voando na parede. E não é aparição não, viu? Tem umas cobrinhas voando assim, ó. Essas cobrinhas que alguns de vocês veem quando olham para o branco e olham para ela, por exemplo, você sobe o olho assim, ó, ela sobe. Você vai assim, ela desce, vai assim, ela vai para a esquerda, ela vai para a direita. Essas cobrinhas chamam-se moscas volantes. Vamos ver na igreja, fazer um teste de visão aqui. Quem olhou para a parede branca e viu umas cobrinhas voando e se mexendo, umas mosquinhas, levanta a mão. No final da missa, venha me procurar, por favor. Seu estado é levemente grave, tá? Muito bem. O que acontece? Isso pode ser um problema de... Você viu, Sara, cobrinhas? Que bom, filha, que bom. Você pode... Se você viu as cobrinhas, que chamam-se moscas volantes, você pode estar com um problema sério nos seus olhos? Sim. Mas calma que eu vou te acalmar. Calma. Muita gente tem, inclusive eu, essas moscas volantes. Por quê? Porque nós temos um negócio na cavidade intraocular chamado vítreo. O que é o vítreo? É um gel natural que a nossa anatomia nos deu, a biologia que Deus nos deu, para que nós possamos ter uma boa visão. Então esse gel é normal. Só que algumas pessoas, esse gel tem partes mais densas, mais condensadas. O que é a parte densa condensada? Mais sólida. Então a luz não penetra como deveria, faz sombra. Aí a sensação que eu tenho é que eu estou vendo moscas voando ou cobrinhas. E uma dica, se você tem muitas cobrinhas quando você olha para cima e para baixo, coma com frequência abacaxi. Porque ele tem uma propriedade específica que diminui, não é que diminui, deixa esse gel do seu vítreo mais liquidificado, e aí as cobrinhas vão diminuir, tá bom? Aí você fala, padre, por que eu vim aqui fazer exame de ótica? Acabou de explicar. Quando você começa a enxergar cobrinhas, o seu olho está levemente doente. E acontece geralmente após 45 anos de idade. Só que agora a turma já está tendo com 15 e 20, porque vocês não estão saudáveis. Vocês estão com muita tela. Vocês estão com muito celular. E a nossa criançada de 9, 10, 11 anos de idade, atenção, nós não fomos criados para ter tanta luz. Então, essas luzes estão gerando em nós uma excitação fora do normal, que é o hormônio da ocitocina. Nós estamos muito ansiosos e muito acelerados. Então mesmo as crianças, elas deitam e não dormem. Elas não conseguem se desligar. Então uma dica, mesmo que você não tenha miopia, você que fica com o olho em tela em computador, urgentemente vá na ótica, peça um óculos 100 graus, mas com filtro de luz azul. Você vai perceber que você vai ficar com menos dor de cabeça, menos estressado. E eu tenho que falar o que acontece aqui na cidade. Eu estou recebendo crianças de 7 a 11 anos de idade com síndrome do pânico. Isso não é normal, porque isso aí geralmente acontece com pessoas acima dos 20. Agora nós estamos tendo criança de 7, 8, 9, 10, 11 anos com síndrome do pânico. Por quê? Muita luz, muita excitação. As nossas crianças estão sendo submetidas a uma coisa cruel. Então, senhores e senhoras, tomem cuidado para olhar lentes, filtro de luz azul, ainda que você não use óculos. É uma dica que eu estou te dando para melhorar a sua vida. Agora existe uma segunda doença do olho, que todo mundo acho que já ouviu falar, né? Chama-se, tem a ver com cascata. Como chama? Catarata.
E agora eu quero que vocês me ajudem. O que é a catarata? É, isso mesmo. Eu faço para vocês pensarem de propósito. A catarata nada mais é que uma membrana que vai tomando o olho, e essa membrana vai fazendo o quê? Cobrindo a visão. Você percebeu que o olho humano está doente quando começa a ver assim? A mesma coisa acontece com o ser humano. Todas as vezes que você passa a enxergar só você, você está doente. Todas as vezes que só os seus problemas existem, você está doente. Quando é que a gente se cura? Quando a gente para de olhar para os nossos problemas, para a nossa dor, e a gente vai cuidar da dor do outro. É aí que a cura se estabelece em nós. Quer melhorar de vida? Começa a olhar para os outros e para de olhar mais para você. Larga a mão de ser egoísta. Começa a olhar as pessoas à sua volta, e você vai perceber que a sua cruz é leve, a dos outros é mais pesada do que a tua. Nunca você está tão doente quando tudo que você enxerga é você mesmo. E agora podemos ir para a última parte. Por que é então a primeira? Inveja. E a segunda razão pela qual o Senhor conta essa parábola é porque para acabar com a religião da meritocracia. Desde pequenininho a gente aprendeu, olha, come a couve e come a salada, que no final mamãe vai te dar chocolate. Aí você faz vestibular, olha, se você fizer 18 anos e passar no vestibular, o papai vai te dar um carro. E a gente vai achando que Deus é assim também. A gente vai achando que Deus é cópia barata nossa. Tem muita gente farisaica em 2023 pensando o seguinte: para eu alcançar a bênção de Deus, eu tenho que merecer, porque Deus só abençoa quem merece. A gente vê programas na televisão aberta, né, de pessoas que ganham prêmios. E aí está aquela turma concorrendo lá. Ou então a porcaria do Big Brother, esses esgotos que jogam na casa do povo de Deus. E aí os finalistas estão lá. Quem que o povo quer que ganha? Aquele que mais sofredor, aquele mais pobrezinho, ou então aquele que tem mais carisma. E quando o cara ganha, a plateia pira e diz assim: ele merece, ele merece, ele merece. E a verdade é que você não merece nada, nem eu, porque nós somos todos pecadores. No ato de contrição nós rezamos assim, diga comigo: eu merecia o inferno, Eu mereci o inferno, mas me deste o paraíso. mas me destes o paraíso. O dia que você compreender que tudo é do Pai e que você não merece coisa nenhuma, você vai entender que mesmo os pilantras são abençoados. Às vezes eu vejo na minha família, eu estou falando da minha casa para você pensar na sua. Na minha família, eu vejo comentário assim: nossa, você viu fulano lá? Não vai na missa, está no adultério e passou na entrevista de emprego, e a Jussara não passou. Que vai na missa, que reza o terço, que vive a castidade. Puxa vida, eu não entendo. Meu filho e minha filha, Deus abençoa também quem não merece. Porque Deus não é como você e como eu, que somos tão mesquinhos, que vivemos na religião da meritocracia. Porque Deus não nos ama porque a gente merece. Deus nos ama porque mesmo o pilantra é filho dele e filho amado. E agora eu posso concluir. Esse pai nunca se cansa de sair ao encontro do homem e da mulher em todas as horas, fases e momentos da sua vida. Sai de madrugada quando nos chama na primeira infância, e felizes são os que o conhecem desde crianças. Sai às 9 da manhã quando nos chama em nossa adolescência, período difícil. Alguns Deus chama às 9 da manhã. Sai ao meio-dia quando chama você na casa dos 20, o verãozão, o sol a pino, no calor das emoções. Que bom quando você é chamado ao meio-dia. Sai às 3 da tarde quando chama alguns na vida adulta, já casados, trabalhando, ocupados, atribulados. Mas sai também às 5 da tarde, no pôr do sol, no crepúsculo de nossa vida, quando estamos já idosos e massacrados por uma vida inteira sem Ele, ou quem sabe às beiras da morte numa UTI, ou quem sabe às 5 da tarde como Dimas o bandido, que foi salvo aos 45 do segundo tempo. O bom ladrão foi chamado às 5 da tarde, e o pagamento é o mesmo. Qual é o pagamento? A vida
eterna, o paraíso. Conclusão. Ah, padre, legal, mas ainda não resolveu o meu problema. Os da primeira hora foram lesados, afinal ficaram o dia todo lá. Quem diz isso não entendeu nada, e eu vou te provar. Última coisa. Imagina só o seu pai. Todo mundo que tem pai pensa no pai. Seu pai, da terra. Pensou? Agora imagine que ontem foi o último dia de vida do teu pai na terra e ninguém sabia, nem ele. Porque a gente não sabe. Imagina. Agora imagina comigo que você não teve tempo de ver seu pai. Você estava ocupado demais. Você não foi. Imagina comigo que a sua irmã ficou com ele até as 2 horas. Almoçou e ficou com ele até as 2. E aí pense comigo que você tem mais um irmão. E o seu terceiro irmão chegou cedo. Só foi embora às 9 da noite. Ele tomou café, almoçou, assistiu o jornal com seu pai, o esporte também. E à noite, ele jantou com seu pai. Seu pai se deitou às 10, mas morreu às 11. A notícia chega feita uma bomba, não é verdade? Quando chega a notícia, seja sincero comigo. Qual vai ser o seu sentimento de não ter ficado com seu pai? Você vai falar assim: felizardo mesmo foi o meu terceiro irmão, porque ele ficou o dia todo com o pai. Que sortudo que ele foi. Você está entendendo bem? Na verdade, o pagamento aqui não é a moeda. O pagamento aqui não é a vinha. O pagamento aqui não é nem mesmo as bênçãos. O pagamento é ficar com o pai mais tempo. Felizardo de quem ficou mais tempo com seu pai. A pessoa que adia sua entrada no reino dos céus não provoca a ira do Senhor. E Deus não a leva a mal e nem a castiga por isso, porque o castigo verdadeiro é perder a ocasião de ser feliz por mais tempo com o Pai, que é a própria felicidade. E assim, os operários da primeira hora foram agraciados, porque ficar na presença do Senhor é o grande prêmio. Não é a vinha, não é o dinheiro, nem mesmo as bênçãos. É quem fica mais tempo com o Pai. Esse é o privilégio. É você olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu não te adoro por aquilo que tu me fazes, eu te adoro por aquilo que tu és, Senhor. E mesmo se o Senhor não fizer nada para mim, eu te amo mesmo assim, só porque o Senhor é meu Pai. E por isso a palavra vai dizer: um só dia em vossa casa vale mais do que milhares fora dela. Santo Agostinho se converteu às 5 da tarde, enfiou o pé na jaca, vivia na noitada, teve um filho fora do casamento chamado Deodato. Você lembra? A mãe dele, Santa Mônica, rezou 40 anos pelo filho. Mas quando ele achou o pai, ele falou assim: meu Deus, por que eu fui te amar tão tarde assim? Ai, se eu tivesse te achado mais cedo, Senhor. Pena que eu te achei só às 5 da tarde. Aí a parábola começa a fazer sentido. Entendeu bem? E cá entre nós, né? Quem deveria ficar com inveja mesmo são os das 5 da tarde. Porque os que chegaram cedo ficaram mais tempo com o Pai, na casa do Pai. E Santo Agostinho termina a sua vida dizendo essa frase, que vai ser a nossa oração conclusiva dessa homilia. Diga com o Padre: apaixonar-se por Deus. Apaixonar-se por Deus É o maior dos romances. é o maior dos romances. Procurar a Deus Procurar a Deus é a maior das aventuras. é o maior das aventuras. E encontrar a Deus E encontrar a Deus é a maior de todas as realizações. é a maior de todas as realizações. E você? Quanto tempo está com o Pai? O Pai chamou você de madrugada? 9, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Olha, não importa o horário. O importante é que o pagamento é o mesmo. A única parte ruim e chata é quem fica menos tempo com o Pai. Amém.